O sangue dele escorreu pelo meu rosto quando meu pai finalmente conseguiu dominá-lo. Mas já era tarde demais para minha mãe, tarde demais para todos nós. Bom dia, meus queridos. Meu nome é Maria, mas todos me chamam de Mari por aqui. Tenho 73 anos e nasci em São Luís, no Maranhão, mas há mais de 50 anos vivo em Teresina, Piauí. Hoje, vou compartilhar uma história que guardei no peito por quase 60 anos. Uma história que muitos da minha família desconhecem, porque a dor era tão grande que as palavras se recusavam a sair. Se você está ouvindo isso, por favor, comente de que parte do Brasil você é. Fico imaginando como minhas palavras chegam a lugares que nunca visitei, e isso aquece meu coração de um jeito que não sei explicar. Quero também saber quantos filhos e filhas amados vocês têm. Ficarei muito grata em saber. Vamos começar pelo começo. Quando eu tinha apenas 14 anos, em 1965, éramos uma família simples, mas feliz. Meu pai, Antônio, era policial militar, um homem íntegro, daqueles que não aceitavam nem um copo d'água de graça em serviço. Policial tem que ser exemplo, Mari, ele dizia, ajustando a farda impecável antes de sair. Minha mãe, Rosa, era professora primária, mulher forte, que acordava às 5 da manhã para preparar o café, a marmita do meu pai e ainda chegar pontualmente à escolinha, onde ensinava as crianças. Nossa casa era simples, no bairro Anil, que na época era quase uma área rural de São Luís. Tínhamos um quintal grande, com pés de caju, manga e uma jabuticabeira que meu pai tratava como se fosse um filho. Falando em filhos, por muito tempo, eu era a única. Meus pais tentaram ter mais filhos, mas, após 3 abortos espontâneos, os médicos disseram que era arriscado para minha mãe tentar novamente. Cresci sendo o centro das atenções deles, mas sem ser mimada. Privilégio traz responsabilidade, dizia minha mãe quando eu reclamava de ajudar nas tarefas de casa. Estudava na mesma escola onde ela dava aulas, o que era um pesadelo para uma adolescente. Imagina só, eu não podia fazer nada errado, porque ela logo ficava sabendo. Nossos fins de semana eram simples. Aos sábados, íamos ao mercado municipal comprar as coisas da semana. Depois, visitávamos minha avó paterna, que morava no centro. Aos domingos, após a missa, era dia de feijoada e de receber os amigos do meu pai, quase todos policiais, com suas famílias. Era uma vida comum, sem luxos, mas cheia de segurança e amor. Tudo mudou naquele inverno de 1965. Era julho, e o vento frio de São Luís cortava como faca, aquele frio úmido que atravessa os ossos. Meu pai chegou em casa mais tarde que o normal, com um olhar diferente. Não era cansaço, era emoção. Ele, que falava pouco, naquela noite não parava de falar durante o jantar. Rosa, Mari, conheci hoje um menino que mexeu comigo, começou, mexendo a sopa de feijão com legumes que mamãe tinha preparado. Foi numa ocorrência no bairro Camboa. A mãe dele, usuária de drogas, foi presa por tráfico. O pai, ninguém sabe quem é. O menino estava lá, magro, assustado, sem ter para onde ir. Minha mãe ouvia atenta, como sempre fazia. Ela respeitava profundamente o trabalho do meu pai, apesar dos perigos. Ele tem 16 anos, Rosa. Chama-se Lucas. É educado, apesar de tudo o que passou. Poderia estar no crime, como tantos outros daquele lugar, mas estuda, tem caderno arrumado, notas boas. Vi nos olhos do meu pai algo novo, uma determinação quase suplicante. Ele vai para um abrigo estadual, mas você sabe como são esses lugares. Mal tem recursos para crianças pequenas, quanto mais para um adolescente. Minha mãe colocou a mão sobre a dele, como se já soubesse o que viria. E veio. Estava pensando, Rosa, nós temos espaço, temos condições. A Mari sempre quis um irmão. O silêncio que se seguiu era pesado, cheio de possibilidades. Mamãe olhou para meu pai, depois para mim, e de volta para ele. Antônio, você está falando de adoção? Ele assentiu, os olhos castanhos brilhando de um jeito raro. Ele pode ficar no quartinho dos fundos, aquele que era da sua mãe. Já é quase um homem, não vai dar trabalho de criança pequena. E, acredite, esse menino é especial. Eu senti isso. Naquela noite, a conversa se estendeu até tarde. Eu fiquei ali, meio esquecida na mesa, enquanto eles debatiam os prós e contras. Minha mãe tinha reservas. Acolher um adolescente desconhecido não era uma decisão simples. Mas meu pai estava determinado como nunca o vi.
Rosa, não sei explicar. Olhei para esse menino e vi algo. Vi a chance de fazer diferença na vida de alguém, de dar uma família a quem nunca teve. Minha mãe, de coração mole apesar da aparência firme de professora, acabou cedendo. Vamos conhecê-lo primeiro, Antônio. Vamos com calma. Na semana seguinte, meu pai conseguiu autorização para trazer Lucas para almoçar em casa. Eu espiava pela janela, curiosa para ver esse possível irmão. Quando o carro estacionou, primeiro desceu meu pai, depois um rapaz magro, de cabelos pretos bem cortados, vestindo uma camiseta limpa, mas desbotada, e uma calça jeans gasta. Lucas entrou em casa como quem entra num museu, olhando tudo com reverência, quase com medo de tocar algo. Tinha olhos escuros, um pouco tristes, e um sorriso tímido que raramente aparecia. Falava pouco, sempre educado, chamando meus pais de senhor e senhora, e a mim de menina. Pode me chamar de Mari? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Todo mundo me chama assim. Ele assentiu, sem me olhar diretamente. Obrigado, Mari. O almoço foi meio desconfortável no início. Lucas comia devagar, em pequenas porções, como se temesse que a comida acabasse ou que alguém tirasse o prato. Minha mãe, com seu instinto maternal, logo percebeu. Tem bastante comida, filho. Pode repetir à vontade, disse com a voz doce que usava com os alunos mais tímidos. Foi a primeira vez que vi Lucas sorrir de verdade, um sorriso que transformou seu rosto, deixando-o quase infantil. A senhora cozinha muito bem, Dona Rosa, disse, finalmente olhando diretamente para minha mãe. Vi o olhar que meus pais trocaram naquele momento. Agora sei que ali a decisão foi tomada. Nas semanas seguintes, Lucas veio mais vezes. Ficava para o jantar, ajudava meu pai a cuidar das plantas no quintal, perguntava sobre meus estudos. A cada visita, parecia se soltar mais. Contou que sua mãe biológica o deixava sozinho por dias, que muitas vezes não tinha o que comer, que aprendeu a se virar desde pequeno. Disse que sonhava ser mecânico, que gostava de desmontar e montar coisas para entender como funcionavam. O senhor acha que eu posso mesmo, seu Antônio, ser mecânico um dia? Perguntou certa vez, com uma esperança tão genuína que até eu, com meu ceticismo adolescente, me comovi. Claro que pode, rapaz. Com dedicação, você pode ser o que quiser, respondeu meu pai, colocando a mão no ombro de Lucas. O menino ficou rígido por um segundo, como se não estivesse acostumado ao toque, mas logo relaxou. Minha mãe foi a última a se convencer totalmente. Não por maldade, mas por cautela. Ela observava mais do que falava. Notei como seus olhos seguiam Lucas quando ele não percebia, como fazia perguntas casuais para conhecê-lo melhor. Numa noite, quando Lucas já tinha ido embora, ouvi meus pais conversando na cozinha. Ele é um bom menino, Rosa. Teve uma vida difícil, mas manteve a bondade. Isso é raro. Eu sei, Antônio. Só tenho medo de não sermos o que ele precisa. E se ele precisar de mais ajuda do que podemos oferecer? Vamos dar um dia de cada vez. Mas aquele menino precisa de uma família, e nós podemos ser essa família. 3 meses depois daquele primeiro almoço, em outubro de 1965, Lucas se mudou oficialmente para nossa casa. A burocracia não foi tão complicada. Meu pai conhecia pessoas no sistema, e a mãe biológica de Lucas assinou os papéis de abdicação de guarda sem hesitar, ansiosa para se livrar do que considerava um fardo. Montamos o quartinho dos fundos, que pertencia à minha avó antes de falecer. Pintamos as paredes de verde claro, colocamos uma cama nova, uma escrivaninha para os estudos e uma estante para os poucos pertences dele. Minha mãe comprou roupas novas, material escolar e até um rádio pequeno para os momentos livres. No dia em que ele chegou para ficar, minha mãe fez um bolo de chocolate com a frase "Bem-vindo à família, Lucas", escrita com confeitos coloridos. Ele olhou para aquilo e, pela primeira vez desde que o conhecemos, chorou. Não escondeu o rosto, nem tentou disfarçar. Apenas deixou as lágrimas rolarem enquanto agradecia repetidamente. Ninguém nunca fez algo assim por mim, disse entre soluços. Minha mãe o abraçou, e, pela primeira vez, ele retribuiu sem hesitação. Meu pai, que não demonstrava emoções facilmente, enxugou uma lágrima discretamente. A adaptação não foi imediata nem perfeita. Lucas tinha hábitos estranhos. Às vezes, acordava gritando no meio da noite por causa de pesadelos. Escondia comida no quarto, como se temesse que um dia ela acabasse.
Tinha dificuldade em aceitar presentes ou gentilezas sem achar que precisava retribuir imediatamente. Mas, aos poucos, ele foi se sentindo mais seguro, mais em casa. Matriculamos ele na mesma escola onde eu estudava e onde minha mãe lecionava. No início, os outros alunos cochichavam, faziam perguntas indiscretas sobre de onde ele vinha, porque morava conosco. Lucas respondia com educação, mas sem muitos detalhes. Sou o irmão da Mari agora, dizia, com uma simplicidade que desarmava os mais curiosos. Em casa, ele se esforçava para se encaixar na nossa rotina. Acordava cedo, arrumava a cama meticulosamente, oferecia-se para ajudar em todas as tarefas. Minha mãe precisava insistir para que ele descansasse, para que entendesse que não precisava pagar por estar ali. Filho, você não precisa fazer tudo isso. Esta é sua casa agora, não um lugar onde você trabalha em troca de abrigo, explicava com paciência. É difícil me acostumar, Dona Rosa, respondia, baixando os olhos. Sempre tive que fazer algo em troca de tudo. Nada era de graça. Meu pai encontrou uma oficina mecânica perto de casa, onde Lucas podia ajudar aos sábados de manhã. O dono, seu José, amigo antigo do meu pai, concordou em ensinar o básico ao rapaz. Lucas voltava dessas manhãs com as mãos sujas de graxa, mas com um brilho de satisfação nos olhos que era bonito de ver. Seu José disse que tem o jeito para a coisa, contava, animado, durante o almoço de sábado. Hoje consegui desmontar e montar um carburador sozinho. Nas noites de domingo, quando recebíamos os amigos do meu pai para a tradicional feijoada, Lucas inicialmente ficava retraído, quase escondido. Com o tempo, começou a participar mais, até contar histórias que faziam todos rirem. Os colegas do meu pai o tratavam como parte da família, o que claramente significava muito para ele. Comigo, a relação demorou mais a se desenvolver. Eu, com meus 14 anos e toda a insegurança da adolescência, não sabia como agir com esse novo irmão que surgiu do nada. Às vezes, implicava com ele, testava seus limites, queria ver até onde ia sua paciência. Lucas nunca revidava, apenas sorria aquele sorriso triste e dizia: tudo bem, Mari, não tem problema. Foi numa tarde chuvosa, típica de São Luís, que nossa relação começou a mudar. Eu tinha uma prova de matemática no dia seguinte e estava com dificuldade em equações. Frustrada, joguei o caderno longe e comecei a chorar de raiva. Lucas, que passava pelo corredor, parou na porta do meu quarto. Posso ajudar? Matemática sempre foi minha matéria favorita, ofereceu, tímido. Relutante, deixei que ele se sentasse ao meu lado. Para minha surpresa, Lucas explicava de um jeito muito mais claro que o professor. Tinha paciência, usava exemplos do dia a dia, não ficava bravo quando eu não entendia de primeira. Viu, Mari? Você consegue, é só olhar o problema por outro ângulo, dizia com uma gentileza que me desarmou. Depois daquele dia, comecei a ver Lucas com outros olhos. Ele não era mais um intruso na minha família, mas alguém com valor próprio, com qualidades únicas. Comecei a incluí-lo quando saía com meus amigos, a defendê-lo quando alguém na escola fazia comentários maldosos, a tratá-lo realmente como irmão. 6 meses após sua chegada, a mudança em nossa casa era evidente. Lucas sorria mais, falava mais alto, ocupava seu espaço sem se desculpar por existir. Meus pais estavam radiantes com o progresso, orgulhosos de como ele se desenvolvia na escola, na oficina, em casa. Melhor decisão que tomamos, comentou meu pai certa noite, olhando pela janela enquanto Lucas ajudava minha mãe a colher jabuticabas. Aquele menino merecia uma chance, e olha como ele aproveitou. Se alguém me perguntasse naquele momento se eu estava feliz com meu novo irmão, eu diria que sim, sem hesitar. Lucas parecia ser exatamente o que nossa família precisava para se completar. Um filho para meus pais, um irmão para mim, alguém que trouxe uma energia nova e positiva para nossa casa. Como eu poderia imaginar que, por trás daquele sorriso tímido, daqueles olhos tristes, daquela gratidão aparentemente sincera, se escondia algo muito mais sombrio? Como saber que a decisão tomada com tanto amor pelo meu pai destruiria nossa família de uma forma que nenhum de nós poderia prever? Naquela época, eu só via o que queria. Não via os pequenos sinais, os comportamentos estranhos que, olhando para trás, eram como bandeiras vermelhas, avisando de um perigo que não reconhecemos a tempo. Os primeiros meses com Lucas foram como um sonho, que logo se transformaria no pior pesadelo de nossas vidas.
Vocês já perceberam como ignoramos aquela voz interior que diz que algo está errado? Foi assim comigo. Os sinais estavam lá, piscando como um semáforo quebrado, mas escolhi não enxergar. Talvez por ingenuidade, talvez por não querer decepcionar meus pais, talvez por medo de ser injusta com alguém que tinha sofrido tanto. No início de 1966, 3 meses após Lucas se mudar para nossa casa, comecei a notar mudanças sutis. Nada muito óbvio no começo, apenas detalhes fora do lugar, como um quadro na parede movido 1 centímetro. A primeira coisa que percebi foi como ele olhava para minha mãe quando achava que ninguém via. Não era um olhar de filho, nem de gratidão. Era possessivo, como se estivesse planejando algo. Quando ela passava por ele na cozinha e tocava seu ombro com carinho, algo nos olhos dele mudava por um segundo. Um lampejo que, na época, não soube identificar, mas que hoje reconheço como raiva contida. Certa manhã, acordei mais cedo e fui à cozinha pegar água. Parei na porta ao ouvir vozes baixas, Lucas e minha mãe. Ela preparava o café, como sempre, por volta das 5 da manhã, e ele tinha se levantado para ajudar. Não precisava acordar tão cedo, filho, dizia minha mãe com sua voz doce. Eu gosto de ficar sozinho com a senhora, respondeu ele, num tom que me causou um arrepio. Seu Antônio e a Mari não entendem a senhora como eu entendo. Minha mãe riu, aquela risada educada que dava quando não sabia como responder. Que bobagem, Lucas. Somos uma família. Antes, eu não tinha nada, continuou ele, como se ela não tivesse falado. Agora, tenho a senhora. Foi a forma como ele disse. Não agora tenho vocês ou agora tenho uma família, mas agora tenho a senhora. Como se minha mãe fosse algo que pertencesse a ele. Quando entrei na cozinha, Lucas mudou completamente. Voltou a ser o menino educado e sorridente, oferecendo-se para me servir um copo de leite, perguntando se eu tinha dormido bem. Mas peguei seu olhar antes da transformação, irritado por eu ter interrompido o momento. Contei essas impressões à minha melhor amiga, Ana, que riu. Você tá com ciúmes, Mari? É normal quando chega um irmão novo. Talvez fosse isso. Talvez fossem ciúmes bobos de adolescente. Decidi tentar ser melhor, me esforçar para aceitar Lucas completamente, mas as coisas estranhas continuaram. Minha mãe começou a notar que objetos pessoais sumiam. Um batom, um lenço, uma foto antiga onde ela aparecia sozinha. Coisas pequenas, que poderiam ser justificadas como perdidas pela casa. Quando ela mencionava isso no jantar, Lucas era sempre o primeiro a se oferecer para procurar, sempre o mais preocupado. Que estranho, Dona Rosa, dizia, com aparente preocupação. Tem certeza que não deixou na escola? Uma tarde, voltei mais cedo da escola, porque passei mal na aula de educação física. Ninguém esperava que eu chegasse àquela hora. Mamãe estava na escola, papai no trabalho, e Lucas devia estar na oficina, já que era seu dia de aprendizado. Mas, ao entrar em casa, silenciosamente por causa da dor de cabeça, ouvi barulho no quarto dos meus pais. Pensei em ladrões e fiquei paralisada de medo. Então, devagar, espiei pela porta entreaberta. Era Lucas. Estava deitado na cama dos meus pais, abraçado ao travesseiro da minha mãe, com o rosto afundado nele, respirando fundo, como se quisesse absorver o cheiro dela. Ao lado, espalhados na cama, estavam os objetos perdidos, o batom, o lenço, algumas fotos, até uma escova de cabelo. Saí antes que ele me visse, o coração batendo tão forte que achei que ele poderia ouvir. Fui para a casa da Ana, inventando que tinha passado mal na rua, não em casa. Naquela noite, não dormi. Queria contar aos meus pais, mas o que diria? Peguei Lucas cheirando o travesseiro da mamãe? Soava ridículo até para mim. E se fossem apenas ciúmes, como Ana sugeriu? E se eu estivesse vendo problemas onde não existiam por não querer dividir meus pais? Decidi observar mais antes de falar. Comecei a prestar atenção em cada detalhe do comportamento de Lucas, especialmente quando ele não sabia que estava sendo observado. Foi aí que notei como ele mudava, dependendo de quem estava por perto. Com meu pai, era o filho perfeito, respeitoso, trabalhador, interessado nas histórias de trabalho na polícia. Com minha mãe, era carente, quase infantil às vezes, sempre buscando afeto físico, um toque no braço, um abraço, um cafuné. Comigo, alternava entre o irmão protetor e longas horas me ignorando, como se eu fosse invisível. Mas havia momentos, instantes em que a máscara escorregava,
como quando meu pai o corrigiu na frente de um vizinho sobre como segurar uma ferramenta. Vi seu rosto se contrair em puro ódio antes de rapidamente sorrir e agradecer. Ou quando minha mãe mencionou, orgulhosa, que eu tirei a nota mais alta da classe em português. Lucas quebrou o lápis que segurava, escondendo o gesto debaixo da mesa. Coisas começaram a desaparecer ou quebrar pela casa. O relógio de pulso antigo do meu pai, herança do meu avô, um conjunto de pratos que minha mãe ganhou no casamento, meu diário escondido debaixo do colchão. Quando questionado, Lucas sempre tinha um álibi perfeito, sempre estava em outro lugar, sempre com uma explicação razoável. Um dia, encontrei meu gato, Tico, morto no quintal. Ele tinha apenas 2 anos e era saudável. Chorei desconsolada enquanto meu pai o enterrava debaixo da mangueira. Lucas estava ao meu lado, me consolando, dizendo que provavelmente o gato comeu algo envenenado na rua. Esses gatos são assim, Mari, disse, passando o braço pelos meus ombros. Nunca se sabe onde vão, o que comem. Não se apegue tanto a bichos. Eles sempre vão partir e te deixar. Algo no tom dele me incomodou profundamente. Olhei em seus olhos, e por um instante, vi algo frio, quase divertido, como se ele apreciasse minha dor. Afastei o pensamento. Seria absurdo demais. A situação com minha mãe piorou gradualmente. Lucas começou a criar pequenos conflitos entre ela e meu pai, contando histórias ligeiramente diferentes para cada um sobre o que o outro disse ou fez. Nada óbvio ou agressivo, apenas distorções que, com o tempo, criaram desconfiança. Dona Rosa, seu Antônio disse no café que a senhora anda muito cansada, que deveria deixar algumas aulas. Ele acha que a senhora não dá conta. Ou então, seu Antônio, Dona Rosa disse que fica chateada quando o senhor chega tarde sem avisar. Ela acha que o senhor não se importa com a família. Meus pais, que raramente discutiam antes, começaram a ter pequenos desentendimentos. Nada sério, mas o suficiente para criar uma tensão nova. E Lucas estava sempre lá, como pacificador, o compreensivo, que entendia os dois lados. Dona Rosa, a senhora trabalha demais. É normal o seu Antônio se preocupar. Seu Antônio, Dona Rosa só fica preocupada porque ama o senhor. Ele criava o problema e depois se apresentava como a solução. Era uma dança macabra que só eu parecia enxergar. No meio desse turbilhão, algo me deixou ainda mais alerta. Minha prima Laura, de 15 anos, que morava em Imperatriz, veio passar uma semana conosco nas férias de julho. Ela era linda, cabelos castanhos, olhos claros, o tipo de menina que chamava atenção. Lucas ficou imediatamente fascinado por ela. No início, pensei que fosse apenas um garoto de 17 anos encantado por uma menina bonita. Normal, certo? Mas havia algo mais intenso, perturbador, na forma como ele a observava, como se ela fosse uma presa. Laura percebeu e começou a evitar ficar sozinha com ele. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela hesitou, parecendo envergonhada. Mari, seu irmão é meio estranho, não é? Ele me segue pela casa, fica me olhando quando acha que não vejo. Ontem, acordei de noite e ele estava parado na porta do quarto de hóspedes, só me olhando dormir. Senti um frio na barriga. Você contou pra tia Rosa ou pro tio Antônio? Ela balançou a cabeça. Não quero causar problemas. Ele não fez nada, só me deixa desconfortável. Como se quisesse algo de mim. No dia seguinte, Laura disse que recebeu um telefonema urgente e precisava voltar para casa mais cedo. Meus pais acharam estranho, mas não questionaram muito. Lucas pareceu irritado com a partida dela, embora tentasse disfarçar. Naquela noite, ouvi barulhos vindos do quarto dele, ruídos ritmados, como se estivesse batendo em algo repetidamente. No dia seguinte, notei que seus nós dos dedos estavam vermelhos e esfolados, como se tivesse socado uma parede. O comportamento estranho só piorou depois disso. Lucas começou a me tratar com uma mistura de desdém e ameaça. Quando estávamos sozinhos, às vezes se aproximava demais, invadindo meu espaço. Sua prima é uma mentirosa, sussurrou uma vez, me encurralando no corredor. Ela inventou coisas sobre mim, não foi? Senti medo pela primeira vez, um terror real, físico. Havia algo em seus olhos que não era mais humano, como olhar para um predador. Ela não disse nada, consegui responder, com a voz trêmula. Só teve que voltar por causa da avó doente. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançava os olhos. Bom,
Porque se alguém começar a contar mentiras sobre mim, Mari, vou ficar muito triste. E, quando fico triste, faço coisas que me arrependo depois. Era uma ameaça clara. Engoli em seco e assenti, tentando parecer calma. Quando ele se afastou, corri para o banheiro e vomitei, tomada por um pavor que não conseguia explicar. Decidi que precisava falar com meus pais, não importava se parecia loucura. Escolhi meu pai primeiro. Ele era policial, treinado para perceber quando algo estava errado. Esperei um momento em que estávamos sozinhos, um domingo à tarde, quando minha mãe foi visitar uma amiga doente e Lucas estava supostamente na biblioteca, estudando. Pai, comecei, a voz mais trêmula do que gostaria, preciso te contar uma coisa sobre o Lucas. Meu pai baixou o jornal que lia e me olhou com atenção. O que foi, filha? Contei tudo, o que vi no quarto deles, os objetos desaparecidos, como ele olhava para minha mãe, o incidente com Laura, as ameaças veladas. Enquanto falava, vi o rosto do meu pai mudar. Surpresa, preocupação, depois uma mistura de descrença e tristeza. Quando terminei, ficamos em silêncio por um longo momento. Ele suspirou profundamente. Mari, tem certeza que não está interpretando mal as coisas? Lucas teve uma vida muito difícil. É natural que tenha comportamentos estranhos. Senti como se tivesse levado um tapa. Meu próprio pai não acreditava em mim. Pai, não é só comportamento estranho, tem algo errado com ele. Algo sério. Ele olha para mamãe de um jeito que me dá arrepios, e a forma como falou comigo no corredor, ele me ameaçou. Meu pai passou a mão pelo rosto, parecendo mais velho e cansado. Filha, Lucas está se adaptando. Fui eu quem sugeriu adotá-lo. Sei que não é fácil para você dividir nossa atenção depois de tantos anos sendo filha única. Foi como se o chão sumisse sob meus pés. Meu pai achava que eu estava inventando por ciúmes. Você acha que estou mentindo? Perguntei, a voz embargada. Não, filha, não é isso. Só acho que talvez você esteja vendo problemas onde não existem. Todos estamos nos ajustando a essa nova dinâmica familiar. Naquele momento, ouvi a porta da frente se abrir. Lucas entrou, carregando livros. Quando nos viu na sala, parou, olhando de mim para meu pai e de volta. Algo em meu rosto ou na postura do meu pai deve ter denunciado o tema da conversa, porque vi algo escurecer no olhar dele. Boa tarde, seu Antônio. Oi, Mari, disse, com aquele sorriso perfeito que agora eu sabia ser falso. Interrompi algo. Não, filho. Estava só conversando com a Mari sobre coisas de família, respondeu meu pai, levantando-se. Como foi o estudo? Produtivo, disse Lucas, ainda me encarando. Aprendi muitas coisas novas hoje. Quando meu pai saiu da sala para pegar água, Lucas se aproximou de mim. Sua voz era um sussurro, mas cada palavra era clara como cristal. Já te avisei uma vez, Mari. Não teste minha paciência. Você não vai gostar de ver o que acontece quando me irritam de verdade. Recuei, sentindo o sangue gelar nas veias. Não era mais apenas intuição ou paranoia. Havia algo profundamente errado com Lucas, algo perigoso. E ninguém além de mim parecia capaz de enxergar. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto pela primeira vez. Nos dias seguintes, comecei a perceber que algo terrível se formava em nossa casa, como nuvens de tempestade se acumulando no horizonte, anunciando um desastre inevitável. O pior estava por vir. E, quando chegou, destruiu tudo que eu amava de formas que nenhum de nós poderia ter imaginado. Às vezes, me pergunto se há momentos na vida que dividem tudo em antes e depois. Para mim, foi 17 de novembro de 1966. Uma quinta-feira que começou como qualquer outra, mas terminou como o dia que destruiu nossa família para sempre. A semana tinha sido tensa. Após minha conversa com meu pai, Lucas intensificou a vigilância sobre mim. Já não disfarçava mais quando estávamos sozinhos. O sorriso gentil e os olhos tristes davam lugar a um olhar frio, calculista, que me seguia pela casa como um predador rastreando a presa. Mamãe estava mais cansada que o normal naquela semana. A escola onde lecionava enfrentava problemas, falta de professores, crianças indisciplinadas, reuniões de pais que se estendiam até tarde. Ela chegava em casa exausta, os ombros caídos, os olhos bondosos sempre vermelhos de cansaço. Naquela quinta-feira, acordei com um peso no peito, uma sensação de que algo ruim estava para acontecer.
Conhecem aquela angústia inexplicável, como se o ar estivesse pesado demais para respirar. Tentei convencer mamãe a ficar em casa, inventei que estava me sentindo mal, que precisava dela por perto. Mas havia uma reunião importante na escola. Prometo chegar mais cedo hoje, meu amor, disse, beijando minha testa. Podemos assistir aquele filme que você gosta depois do jantar. Observei pela janela enquanto ela se afastava, uma figura pequena e determinada caminhando para o ponto de ônibus. Não sabia que seria a última vez que a veria com vida. A escola liberou mais cedo naquele dia, por causa de uma assembleia de professores. Cheguei em casa por volta das 2 da tarde, esperando encontrar a casa vazia. Papai estava no trabalho, mamãe na escola, e Lucas devia estar na oficina, como todas as quintas. Mas, ao abrir a porta, senti imediatamente que algo estava errado. Primeiro, o silêncio. Não o silêncio normal de uma casa vazia, mas um silêncio opressivo, como se o ar estivesse segurando a respiração. Depois, o cheiro, leve, metálico. Na época, não reconheci, mas hoje sei, era o cheiro de sangue. Tem alguém em casa? Chamei, a voz pequena no silêncio. Nenhuma resposta. Deixei minha mochila no sofá e caminhei lentamente pelo corredor. A porta do quarto dos meus pais estava entreaberta, uma fresta de luz escapando para o corredor escuro. Empurrei-a devagar, o coração batendo tão forte que parecia estourar minhas costelas. O que vi naquele quarto vai me assombrar até o dia em que fechar os olhos pela última vez. Minha mãe estava na cama deles, usando o vestido verde que tanto amava, agora manchado de vermelho escuro. Seu rosto, sempre tão expressivo, tão cheio de vida, estava congelado numa expressão de horror e surpresa. Os olhos abertos, vidrados, olhando para o teto sem ver. A garganta. Meu Deus, a garganta dela tinha um corte profundo, de orelha a orelha, como se alguém tivesse tentado decapitá-la. Ao lado da cama, sentado numa cadeira, observando-a com uma expressão quase sonhadora, estava Lucas. As mãos ensanguentadas descansavam no colo. No chão, ao seu lado, uma faca de cozinha, a mesma que mamãe usava para cortar carne aos domingos. Ele não percebeu minha presença imediatamente. Estava perdido em algum transe, olhando para o corpo da minha mãe como se admirasse uma obra de arte que ele mesmo criou. Um som escapou da minha garganta, não um grito, nem um choro, mas um ruído animalesco, primitivo, de puro horror. Isso fez Lucas virar a cabeça em minha direção. Ah, Mari, disse, como se estivéssemos nos encontrando no café da manhã. Você chegou mais cedo hoje. Não consegui responder. Meus olhos iam do corpo da minha mãe para Lucas e de volta, incapazes de processar o que viam. Ela voltou mais cedo também, continuou ele, apontando casualmente para o corpo. Disse que não estava se sentindo bem, que queria descansar antes de preparar o jantar. Um sorriso estranho apareceu em seu rosto. Acho que agora ela vai descansar para sempre. Finalmente encontrei minha voz. O que você fez? Perguntei, as palavras saíram estranguladas, quase inaudíveis. Lucas inclinou a cabeça, como um cachorro curioso. O que parece que eu fiz, Mari? Libertei todos nós. Libertou, repeti, incapaz de compreender. Ela estava atrapalhando, explicou, como se fosse óbvio. Ficava entre mim e seu pai, entre mim e você. Era possessiva, controladora. Não percebia como sufocava todos nós com aquele amor falso. Era como ouvir alguém falando em outra língua. Conseguia distinguir as palavras, mas elas não faziam sentido juntas. Você matou minha mãe, falei. Dizer isso em voz alta tornou tudo terrivelmente real. Você matou minha mãe. O grito pareceu despertar algo em Lucas. A expressão sonhadora sumiu, substituída por aquele olhar frio e predatório que eu só vira em vislumbres antes. E agora vou ter que matar você também, disse, levantando-se lentamente. É uma pena. Eu gostava de você, Mari. Poderíamos ter sido uma família feliz, eu, você e seu pai. Mas você nunca me deu uma chance, sempre desconfiando, sempre me observando, como uma pequena espiã. Peguei a faca. Não lembro de me mover, de me abaixar para pegá-la do chão. Num instante, estava paralisada na porta. No seguinte, a faca estava na minha mão, pesada e escorregadia com o sangue da minha mãe. Fique longe de mim, avisei, a voz mais firme do que esperava. Não se aproxime. Lucas riu, uma risada gutural, doentia,
que não combinava com seu rosto jovem. Ou o quê? Mari? Vai me matar também? Você não tem coragem. Sempre foi a queridinha da mamãe, a bonequinha protegida. Ele deu um passo à frente. Pare, gritei, erguendo a faca. Outro passo. Estou avisando, Lucas. Mais um passo. Agora, ele estava tão perto que eu sentia seu cheiro. Uma mistura de suor, sangue e algo químico que, mais tarde, descobri ser cocaína. Seus olhos estavam dilatados, febris. Você é igual à sua mãe, sussurrou. Fraca, patética. Acha que pode me deter com essa faca? Eu acabei de cortar a garganta dela e nem pisquei. O que acha que vou sentir quando for sua vez? Algo dentro de mim se quebrou. Não sei explicar. Foi como se uma represa estourasse, e toda a raiva, o medo, o horror daquele momento inundasse meu corpo. Avancei com a faca, não por autodefesa ou cálculo, mas por instinto animal. A lâmina entrou na barriga dele com uma facilidade assustadora, como cortar manteiga mole. Lucas olhou para baixo, surpreso, como se não acreditasse no que acontecia. Então, seus olhos encontraram os meus, e, pela primeira vez, vi medo genuíno neles. Você, começou, mas não terminou. Cambaleou para trás, arrancando a faca da minha mão ao cair no chão. O sangue se espalhou rapidamente pelo assoalho, misturando-se ao da minha mãe. Fiquei paralisada, olhando para minhas mãos ensanguentadas, para o corpo da minha mãe na cama, para Lucas se contorcendo no chão. Não sei quanto tempo passou, segundos, minutos, talvez horas. O tempo perdeu todo o significado. Voltei à realidade quando ouvi a porta da frente se abrir, a voz do meu pai chamando alegremente. Estou em casa. Consegui sair mais cedo hoje. O que aconteceu a seguir ficou gravado na minha memória como flashes desconexos, imagens congeladas no tempo. Meu pai aparecendo na porta do quarto, o sorriso morrendo em seus lábios ao ver a cena. Lucas, ainda vivo, esticando uma mão trêmula em direção a ele. Pai, ela me esfaqueou. Socorro! Eu, coberta de sangue, incapaz de explicar, apontando para o corpo da minha mãe. Ele matou ela, pai. Ele matou a mamãe. Meu pai, caindo de joelhos entre nós dois, o rosto contraído numa máscara de dor indizível. Lucas, subitamente ganhando força, puxando uma pequena pistola de sob o colchão, a arma reserva do meu pai, guardada para emergências. O som ensurdecedor do tiro, quando meu pai, percebendo a intenção de Lucas, se jogou sobre ele. A bala que errou meu pai por centímetros e se alojou na parede. A luta desesperada entre os dois, meu pai tentando arrancar a arma das mãos de Lucas, Lucas usando suas últimas forças para tentar atirar novamente. E, finalmente, o momento em que meu pai, policial treinado, conseguiu virar a arma contra Lucas. Outro tiro. Silêncio. O corpo de Lucas, finalmente imóvel, os olhos abertos fixos no teto, como os da minha mãe. Meu pai, respirando pesadamente, largando a arma como se queimasse suas mãos. Nós dois, sentados no chão daquele quarto transformado em matadouro, incapazes de falar, de chorar, de fazer qualquer coisa além de olhar para os dois corpos e o sangue que parecia estar em todo lugar. Foi assim que a polícia nos encontrou, uma hora depois, quando um vizinho, ouvindo os tiros, criou coragem para ligar para a delegacia. O que se seguiu foi um borrão de uniformes, perguntas, flashes de câmeras fotográficas, fitas amarelas isolando nossa casa. Lembro de ser envolta em um Kobe Yardley, apesar do calor, porque não parava de tremer. Lembro do olhar de pena dos policiais, colegas do meu pai, quando nos levaram para a delegacia. As semanas seguintes foram um pesadelo de depoimentos, funerais e manchetes sensacionalistas. Tragédia familiar. Adolescente adotado mata a mãe e é morto pelo pai policial. A investigação revelou coisas sobre Lucas que nenhum de nós sabia. Ele não era o órfão inocente que meu pai acreditava ter resgatado. A mãe dele não estava presa por tráfico. Fora assassinada 3 anos antes, com fortes suspeitas de que o próprio filho fosse o culpado, embora nunca provadas. Lucas passou por 5 famílias adotivas antes de nós. Todas o devolveram ao sistema, alegando comportamentos perturbadores, desde tortura de animais até tentativas de agressão sexual contra crianças mais novas. Tudo isso estava nos registros que, por algum motivo, incompetência ou corrupção, nunca chegaram ao meu pai quando ele iniciou o processo de adoção. Encontraram no quarto dele um diário detalhando fantasias violentas envolvendo minha mãe e, mais perturbador,
planos para matar meu pai e fazer parecer suicídio, depois me convencer a fugir com ele para outro estado. A investigação concluiu que meu pai e eu agimos em legítima defesa. Não houve acusações formais, mas o dano estava feito. Nossa família foi destruída. Nossa casa, antes cheia de amor e segurança, agora estava manchada por sangue que nenhuma limpeza poderia apagar. Vendemos a casa semanas depois. Nenhum de nós conseguia olhar para ela sem reviver aquele dia. Nos mudamos para um pequeno apartamento no outro lado de São Luís, no bairro Kohama, tentando recomeçar, tentando encontrar um caminho através do horror que se tornou nossa realidade. Mas como recomeçar quando seu mundo desmorona? Como seguir em frente quando a pessoa que você mais amava foi arrancada de sua vida? Como confiar novamente quando a confiança do seu pai em alguém resultou em tal desastre? Essas perguntas me atormentaram nos meses e anos seguintes, perguntas sem resposta, pelo menos não ainda. O que eu não sabia, naquele momento terrível, olhando para o sangue nas minhas mãos, o sangue da minha mãe, o sangue de Lucas, era que aquilo era apenas o começo da nossa provação. O pior ainda viria, na forma do silêncio esmagador do meu pai, do peso da culpa que o consumia, da depressão que o afastava de mim, a única família que lhe restava. E eu, uma menina de 15 anos que viu a mãe assassinada e foi forçada a esfaquear alguém para sobreviver, como poderia saber que precisaria encontrar forças que nem imaginava ter, não só para seguir vivendo, mas para salvar meu pai do abismo de desespero em que ele afundava? A vida, como conhecíamos, acabou naquele quarto ensanguentado, e o caminho à frente era mais escuro e solitário do que qualquer coisa que pudéssemos imaginar. O silêncio tem um peso, sabia? No nosso novo apartamento, o silêncio era tão pesado que, às vezes, eu acordava no meio da noite sufocando, como se ele se tornasse algo físico, apertando meu peito até eu não conseguir respirar. As primeiras semanas após o enterro da mamãe foram de torpor. Era como se nos movêssemos debaixo d'água, lentos, desorientados, incapazes de ouvir ou sentir completamente. Papai conseguiu uma licença no trabalho, e eu faltei à escola por quase um mês. Ninguém questionou. A história saiu em todos os jornais locais, a tragédia da família Silva. Estampavam manchetes com fotos nossas, tiradas de álbuns de família que algum conhecido vendeu para a imprensa. Nosso pequeno apartamento na Kohama deveria ser um novo começo. Mas como recomeçar quando sua vida foi dilacerada tão violentamente? Nos primeiros dias, mal falávamos um com o outro, não por raiva ou ressentimento, mas porque as palavras pareciam inadequadas diante do que vivemos. À noite, ouvia meu pai chorando no quarto ao lado, um choro contido, abafado pelo travesseiro, como se até na dor ele tentasse não me incomodar. De manhã, ele preparava o café em silêncio, os olhos inchados e vermelhos, mas sempre tentando sorrir ao me ver. Um sorriso que nunca chegava aos olhos, que só destacava a devastação em seu rosto. Como você está hoje, filha? Perguntava, o mesmo ritual todas as manhãs. Estou bem, pai, respondia, a mesma mentira todos os dias. Não estávamos bem. Estávamos despedaçados, sangrando por dentro, incapazes de lidar com a monstruosidade do que aconteceu. Na terceira semana no novo lar, percebi que algo além da dor e do luto consumia meu pai. Ele começou a perder peso rapidamente, sempre dizendo que não tinha fome quando eu tentava fazê-lo comer. Dormia cada vez menos. Muitas vezes, o encontrava de madrugada na pequena varanda do apartamento, olhando para o nada, um copo de cachaça na mão. Você precisa dormir, pai, eu dizia. Não consigo fechar os olhos sem ver. Ele começava, mas nunca terminava. Não precisava. Eu também via quando fechava os olhos. Minha mãe na cama, o sangue, Lucas, a faca, o tiro. Um filme de horror que se repetia sem parar. Uma manhã, ao entrar na cozinha, encontrei meu pai sentado à mesa, cercado por papéis, relatórios policiais, documentos de adoção, fotos de Lucas mais jovem, matérias antigas de jornal. Seus olhos estavam fixos, vidrados nas páginas. O que é isso, pai? Perguntei, embora já soubesse. Eu deveria ter visto, Mari, respondeu, a voz rouca de quem não fala há horas. Está tudo aqui, todos os sinais, o histórico dele, os alertas. Como fui tão cego? Sentei ao lado dele, olhando os documentos. Havia relatórios de psicólogos descrevendo Lucas como potencialmente perigoso, incapaz de empatia, propenso a comportamentos manipulativos. Havia registros de ocorrências nas casas anteriores, uma criança empurrada da escada, um cachorro encontrado morto,
objetos roubados, pequenos incêndios. Não era sua culpa, falei, segurando a mão gelada do meu pai. Você não sabia. Ninguém te mostrou esses documentos. Sou policial, Mari, disse, puxando a mão. Meu trabalho é investigar, descobrir a verdade. E eu nem investiguei o garoto que trouxe para dentro da nossa casa, para perto da minha família. A culpa começou a consumi-lo como uma doença. Dia após dia, eu via meu pai desaparecer dentro de si mesmo. Quando voltou ao trabalho, após 6 semanas de licença, era uma sombra do homem que fora. Os outros policiais o tratavam com pena e desconforto. Ele, que sempre fora respeitado pela integridade, agora era visto como uma tragédia ambulante. Voltei para a escola também, embora tivesse implorado para mudar para outra. Não suportava os olhares, os cochichos quando passava. Algumas amigas tentaram se aproximar, mas eu não sabia mais como ser normal, como falar de coisas banais de adolescente quando tinha visto e feito coisas que ninguém da minha idade deveria experimentar. Ana, minha melhor amiga, foi a única que persistiu. Vinha ao apartamento quase todos os dias após a aula, mesmo quando eu mal falava. Sentava comigo em silêncio, às vezes segurando minha mão, outras contando fofocas da escola como se nada tivesse acontecido. Sua presença era um fio tênue me conectando ao mundo de antes da tragédia. À medida que os meses passavam, uma rotina sombria se estabeleceu. Papai trabalhava longas horas, chegava tarde, muitas vezes cheirando a cachaça. Eu cuidava da casa como podia, cozinhava o básico que aprendi com mamãe, tentava manter as notas na escola. Falávamos cada vez menos. 1 ano após a morte da mamãe, a situação atingiu o fundo do poço. Eu tinha acabado de completar 16 anos, uma data que passou quase despercebida, com apenas um bolo comprado por Ana e um abraço desajeitado do meu pai. Ele parecia pior a cada dia, mais magro, mais distante, com olheiras profundas e uma expressão vazia que me assustava. Naquela noite, cheguei da escola e encontrei o apartamento escuro e silencioso. Chamei por ele, sem resposta. Uma sensação de pânico cresceu no meu peito enquanto checava os cômodos vazios. Ao chegar ao banheiro e ver a porta trancada, o pânico virou terror. Pai! Gritei, batendo na porta. Pai, responde, por favor. Silêncio. Corri para a cozinha, peguei uma faca e voltei para forçar a fechadura. Quando a porta cedeu, a cena diante de mim congelou meu sangue. Meu pai na banheira, a água avermelhada, um corte profundo em cada pulso, a cabeça caída para o lado, os olhos fechados. Por um momento terrível, achei que tinha chegado tarde demais. Então, notei o movimento sutil do seu peito. Ele ainda respirava, mesmo que fracamente. Não lembro direito o que fiz a seguir. Sei que gritei por socorro, corri para o telefone, chamei uma ambulância. Tentei estancar o sangramento com toalhas, repetindo sem parar: não me deixa, pai, por favor, não me deixa. As horas no hospital foram as mais longas da minha vida. Sentada sozinha na sala de espera, com as roupas manchadas de sangue, o sangue do meu pai dessa vez, senti que tinha chegado ao meu limite. Tinha 16 anos e já tinha visto mais morte e sofrimento do que muitos veem em uma vida inteira. Perdi minha mãe, tirei uma vida, mesmo que em legítima defesa, e agora estava prestes a perder meu pai. Quando o médico disse que ele sobreviveria, que chegamos a tempo, desabei em lágrimas, não de alívio, mas de exaustão total. Chorei até não ter mais lágrimas, até meu corpo doer, até os enfermeiros se preocuparem que eu precisasse de sedação também. Meu pai ficou internado por 2 semanas, primeiro na UTI, depois na ala psiquiátrica. Os médicos falavam em depressão severa, ideação suicida, transtorno de estresse pós-traumático. Para mim, eram apenas palavras técnicas para descrever o que eu já sabia. Meu pai estava se afogando em culpa, e eu não sabia como salvá-lo. Durante essas semanas, fiquei na casa da Ana. Os pais dela me trataram com carinho, tentando me dar um vislumbre de normalidade. Tio João, pai da Ana e amigo de infância do meu pai, o visitava todos os dias no hospital, muitas vezes ficando lá quando eu não podia por causa da escola. Quando meu pai recebeu alta, veio com uma sacola de medicamentos e recomendação de terapia 2 vezes por semana. Estava mais calmo, mas ainda distante, como se uma parte dele tivesse ficado naquela banheira. Me desculpe, Mari, foram suas primeiras palavras quando ficamos sozinhos em casa. Eu não estava pensando em você. Só queria que a dor parasse. Abracei-o, sentindo seus ossos sob a pele,
tão frágil, tão diferente do homem forte que eu conhecia. Vamos superar isso, pai, falei, sem realmente acreditar. Juntos. Promete que não vai me deixar. Ele assentiu, mas não conseguiu me olhar nos olhos. Prometo tentar. Os meses seguintes foram de recuperação lenta, dolorosa, com altos e baixos assustadores. A terapia ajudou, não de forma milagrosa, mas aos poucos. O psiquiatra ajustou os medicamentos até encontrar a combinação que controlava os pensamentos mais sombrios. Meu pai voltou ao trabalho, mas em serviço administrativo, longe das ruas e da pressão. Contamos com a ajuda inesperada de pessoas que antes eram apenas conhecidos. A vizinha, Dona Fátima, uma viúva de 70 anos, passou a trazer pratos caseiros quase diariamente, insistindo que estávamos muito magros. O porteiro, seu Manuel, sempre dava um jeito de consertar coisas no apartamento sem cobrar. A professora de português se ofereceu para me dar aulas extras para compensar o tempo perdido. Pequenos gestos de bondade que formaram uma rede de segurança ao nosso redor, impedindo que caíssemos novamente no abismo. Ainda assim, nunca voltamos a ser quem éramos. Como poderíamos? Carregávamos cicatrizes visíveis e invisíveis que reformularam quem éramos, como víamos o mundo, como nos relacionávamos. No meu aniversário de 17 anos, meu pai fez um esforço visível para criar normalidade. Comprou um bolo, convidou Ana e 2 colegas da escola que se aproximaram de mim. Até colocou uma música que mamãe adorava. No meio da pequena celebração, nossos olhares se cruzaram, e vi nele uma mistura de tristeza e determinação que partiu meu coração. Mais tarde, quando todos foram embora, ele me entregou um pequeno embrulho. Era da sua mãe. Disse. Ela queria que você tivesse no seu aniversário de 18, mas acho que ela ia querer que fosse agora. Dentro da caixinha, havia um colar de ouro com um pingente em forma de livro aberto, uma referência ao amor da mamãe pela leitura, que ela tentava me passar desde pequena. Ela comprou meses antes de tudo acontecer, continuou, a voz embargada. Guardei exatamente onde ela escondeu. Olhando para aquele colar, algo quebrou dentro de mim, não de forma destrutiva, mas como se uma represa cedesse, liberando emoções que eu mantinha contidas. Sinto tanta falta dela, confessei, as lágrimas escorrendo livremente. Todos os dias, pai, acordo pensando que vou ouvir a voz dela pela casa. Eu também, filha, respondeu, e, pela primeira vez desde a tragédia, chorou abertamente na minha frente, não escondido, não em silêncio, mas com soluços que sacudiam seu corpo. Não passa um segundo sem que eu pense nela, sem que me arrependa. Não foi sua culpa, falei, com toda a convicção que consegui reunir. Pai, olha para mim. Não foi sua culpa. Você só queria ajudar alguém, fazer o bem. Mas eu trouxe o monstro para dentro da nossa casa, Mari. Insisti, mesmo quando sua mãe tinha dúvidas. Ele nos enganou. Enganou a todos. Até os especialistas não viram o que ele era. Ficamos ali, abraçados, chorando juntos pela primeira vez. Foi doloroso, mas também purificador, como se pudéssemos drenar o veneno da culpa e do ressentimento que nos consumia. Aquela noite não curou tudo. Meu pai ainda tinha dias ruins, ainda lutava contra a depressão, ainda acordava gritando com pesadelos. Eu ainda tinha flashbacks, ainda evitava certos lugares, ainda pulava com barulhos repentinos. Mas algo mudou. Não sofríamos mais separados, cada um isolado na sua dor. Sofríamos juntos, e isso tornava o fardo mais suportável. Nos meses seguintes, criamos novos rituais familiares, pequenos momentos de conexão que nos ajudavam a continuar. Aos domingos, fazíamos cuscuz juntos, como mamãe fazia. Nas noites de sexta, assistíamos a um filme, sempre algo leve, sem violência ou suspense. Aos sábados, íamos ao cemitério, levando flores frescas para a mamãe. Aos poucos, tão devagar que mal percebi, reaprendemos a viver, não como antes, nunca seria como antes, mas de uma nova forma, carregando nossas cicatrizes com dignidade, aproveitando os momentos bons, enfrentando juntos os ruins. No meu último ano do colégio, quando chegou a hora de decidir o que faria da vida, a resposta veio naturalmente: psicologia. Queria entender o que aconteceu com nossa família, ajudar outras pessoas com traumas, transformar aquela dor em algo positivo. Quando contei ao meu pai, vi um brilho em seus olhos que há muito não via, um vislumbre do policial idealista que acreditava em fazer a diferença. Sua mãe teria tanto orgulho de você,
disse, segurando minhas mãos. E eu tenho, Mari, tanto orgulho que mal cabe no peito. Foram palavras simples, mas que significaram o mundo, um sinal de que, apesar de tudo, havia esperança para nós, de que poderíamos não apenas sobreviver, mas encontrar um caminho além da tragédia. O caminho seria longo, sinuoso, com muitos obstáculos. Mas, naquele momento, pela primeira vez desde o dia que mudou tudo, senti que talvez pudéssemos encontrar paz. O que eu não sabia é que essa paz viria de formas inesperadas e que a jornada de cura seria tão transformadora quanto dolorosa. O tempo é estranho após uma tragédia. Às vezes, parece que tudo aconteceu ontem. Sinto o cheiro do sangue, ouço os gritos, vejo os olhos vazios da minha mãe. Outras vezes, parece que foi em outra vida, com outra pessoa. Hoje, aos 73 anos, vejo que aquela menina de 14 anos, que perdeu tudo em um dia, nunca imaginaria a vida que construiria das cinzas. Entrei na Faculdade de Psicologia da Federal do Piauí em 1970, aos 19 anos. Foi uma conquista nossa, minha e do meu pai. Ele voltou a trabalhar em tempo integral, ainda na parte administrativa da polícia, e eu dava aulas particulares para ajudar nas despesas. Não era fácil, mas seguíamos em frente, um dia de cada vez. O campus universitário era um mundo à parte. Pela primeira vez desde a tragédia, estava num lugar onde não era a menina daquela família, onde as pessoas não sabiam da minha história antes de me conhecer. Era libertador e assustador. Podia ser quem quisesse, mas me sentia uma impostora, como se carregasse um segredo terrível que, se descoberto, afastaria todos. No segundo ano, algo mudou minha vida, dessa vez para melhor. Num seminário sobre trauma, o professor convidou um psiquiatra para falar sobre tratar sobreviventes de situações extremas. Dr. Paulo Ferreira, uns 40 anos, cabelos grisalhos prematuros, olhos gentis por trás de óculos de aro fino, falou com tanto conhecimento e empatia que fiquei após a aula para fazer perguntas. Você tem um interesse particular no tema? Observou após minha terceira pergunta. Hesitei. Era a primeira vez que considerava compartilhar minha história com alguém da faculdade. É pessoal, respondi. Ele assentiu, sem pressionar. Se quiser conversar, trabalho na clínica universitária às terças e quintas. Demorei 3 semanas para criar coragem, mas fui. Sentada numa sala de paredes azul claras, contei tudo, sobre Lucas, minha mãe, a tentativa de suicídio do meu pai, como ainda acordava gritando muitas noites. Falei por quase 2 horas, as palavras jorrando como uma represa rompida. Dr. Paulo ouviu sem julgar, sem a expressão de horror ou pena que eu temia. Quando terminei, ele não ofereceu soluções milagrosas ou frases feitas. Maria, disse, a primeira vez que alguém me chamou pelo nome completo em anos, o que você viveu é inimaginável para a maioria. Que você esteja aqui, estudando, funcionando, é extraordinário. Mas a verdadeira cura vem de integrar o trauma à sua história, sem deixar que ele defina quem você é. Aquelas palavras abriram algo em mim. Começamos uma terapia formal, uma vez por semana. Não era fácil. Muitas vezes, saía das sessões exausta, como se tivesse corrido uma maratona emocional. Mas, lentamente, comecei a ver minha história de outra perspectiva. Você não é apenas uma vítima, Maria, disse o Dr. Paulo. Você é uma sobrevivente. E mais, você salvou seu pai. Sem você, ele não estaria vivo hoje. Nunca tinha pensado assim. Sempre me vi como a menina que não percebeu o perigo a tempo, que não protegeu a mãe, que foi forçada a machucar alguém para sobreviver. A ideia de que havia força e coragem nas minhas ações era revolucionária. Compartilhei essas ideias com meu pai, que agora tinha seu próprio terapeuta. Aos poucos, nossa relação se transformou. Não éramos mais apenas sobreviventes ligados pela tragédia, mas pessoas reconstruindo uma conexão genuína, baseada no que ainda tínhamos um no outro. Na terapia, consegui falar sobre algo que guardei por anos: a culpa por ter matado Lucas. Mesmo sabendo que foi autodefesa, mesmo sabendo o que ele fez, o momento em que enfiei a faca nele me assombrava. Tirei uma vida, confessei, as mãos tremendo. Às vezes, acordo e sinto o peso dele caindo sobre a faca, o sangue quente nas minhas mãos. Em situações extremas, nosso cérebro tem poucas opções: fugir, congelar ou lutar, explicou o Dr. Paulo. Você não estava pensando racionalmente, estava sobrevivendo. Não foi uma escolha consciente, foi instinto. Demorei muito a aceitar isso,
a entender que minha reação não me tornava igual a Lucas, que havia um abismo entre matar por prazer, por poder, como ele fez com minha mãe, e matar para se defender quando não há outra opção. No terceiro ano de faculdade, comecei a me abrir mais. Fiz amigos, participei de grupos de estudo, até fui a algumas festas. Nada extravagante, mas momentos de normalidade que antes pareciam impossíveis. Um desses amigos era Rafael, estudante de direito, que conheci na biblioteca. Começamos conversando sobre livros e acabamos falando sobre tudo. No nosso quarto encontro, num café perto da universidade, ele pegou minha mão sobre a mesa. Posso te contar um segredo, Mari? Disse, usando meu apelido. Sei quem você é. Sabia desde o primeiro dia. Meu sangue gelou. O que quer dizer? Meu pai é advogado. Ele trabalhou no seu caso, há 4 anos. Reconheci seu nome. Puxei a mão, pronta para correr. Ele continuou, rápido. Espera, por favor. Não contei a ninguém. Nunca contaria. Só queria que soubesse que te admiro. A coragem que deve ter exigido para seguir em frente. Fiquei paralisada, sem saber como reagir. Parte de mim queria fugir, esconder-me da exposição. Outra sentia alívio, como se um peso fosse levantado por não precisar mais fingir, pelo menos com uma pessoa. Por que está me dizendo isso agora? Perguntei, a voz mal saindo. Porque acho que estou me apaixonando por você, respondeu simplesmente. E queria começar com total honestidade. Foi o início do meu primeiro relacionamento, lento, hesitante, cheio de recuos da minha parte. Rafael tinha uma paciência infinita, nunca me pressionando, sempre respeitando meus limites, mesmo sem entendê-los completamente. Demorei 6 meses para deixá-lo me beijar, quase 1 ano para conseguir ficar sozinha num quarto fechado com ele sem entrar em pânico. Quando contei ao meu pai sobre Rafael, ele ficou visivelmente nervoso. A ideia de me ver envolvida com alguém trazia de volta os medos do que aconteceu com Lucas. Convidei Rafael para um jantar, e meu pai o interrogou como só um policial sabe fazer. Rafael aguentou tudo com respeito e humor, entendendo de onde vinha a preocupação. No final da noite, quando Rafael foi embora, meu pai me abraçou. Ele parece um bom rapaz, Mari, disse, a voz embargada. Sua mãe ia gostar dele. Foi a primeira vez que mencionou minha mãe sem aquela sombra de culpa absoluta. Um pequeno milagre. Me formei em 1974, aos 23 anos. Rafael se formou em Direito no mesmo ano. Nosso namoro se fortaleceu, sobrevivendo às pressões da faculdade, às minhas lutas internas, aos medos do meu pai. Na formatura, com o diploma na mão, olhei para a plateia e vi meu pai aplaudindo de pé, lágrimas nos olhos. Ao lado dele, Ana, agora professora, e alguns amigos queridos que fizemos ao longo dos anos. Naquele momento, percebi algo importante. Tínhamos construído uma nova vida, não perfeita, não sem dor ou cicatrizes, mas uma vida com conexões genuínas, conquistas reais, momentos de alegria verdadeira. Rafael me pediu em casamento naquela noite, durante a festa de formatura. Disse sim, com uma condição: que morássemos perto do meu pai. Ele entendeu sem que eu precisasse explicar. Meu pai tinha melhorado, mas ainda precisava de nós por perto, e eu não conseguiria ser feliz sabendo que ele estava sozinho. Nos casamos em 1975, numa cerimônia pequena, com amigos próximos e família. Meu pai me levou ao altar, mais magro e com muito mais cabelos brancos do que deveria ter aos 50 anos, mas com um sorriso genuíno. Quando me entregou a Rafael, sussurrou: sua mãe estaria tão orgulhosa da mulher que você se tornou. Compramos uma casa a 10 minutos da dele. Rafael abriu um escritório de advocacia especializado em direitos humanos. Eu comecei a trabalhar numa clínica comunitária, atendendo pessoas que não podiam pagar por terapia. O trabalho era desafiador, muitas vezes doloroso, mas profundamente gratificante. Usar minha experiência de trauma para ajudar outros dava sentido a tudo o que aconteceu. Em 1977, aos 26 anos, descobri que estava grávida. A notícia trouxe uma mistura de alegria e terror. Como seria mãe, tendo perdido a minha tão jovem? Como protegeria essa criança num mundo tão brutal? O Dr. Paulo, agora mais amigo que terapeuta, me ajudou a enfrentar esses medos. Você não está condenada a repetir o passado, Maria, lembrou. Sua experiência te deu uma sabedoria que muitos pais nunca terão. Meu pai ficou extasiado com a notícia.
Algo nele rejuvenescera com a perspectiva de ser avô. Pintou o quarto do bebê, montou o berço, comprou brinquedos meses antes do nascimento. Será que vou saber ser avô? Perguntou uma noite, a insegurança transparecendo. Depois de tudo, vai ser o melhor avô do mundo, respondi, segurando sua mão. Essa criança vai ter sorte de ter você. Em setembro de 1977, nasceu minha filha, Rosa, em homenagem à minha mãe. Segurar aquele pequeno embrulho nos braços foi como sentir meu coração fora do corpo, exposto e vulnerável, mas também incrivelmente forte. O amor que senti foi avassalador, me deixou sem fôlego. O primeiro ano com Rosa foi exaustivo, assustador e maravilhoso. Rafael se mostrou um pai dedicado, dividindo todas as responsabilidades. Meu pai aparecia quase diariamente, trazendo presentes, oferecendo ajuda, apenas querendo segurar sua netinha. Rosa cresceu rodeada de amor, protegida, mas não sufocada. Decidimos desde cedo que, quando ela tivesse idade suficiente, contaríamos sobre o que aconteceu com nossa família. Não todos os detalhes sombrios, mas o essencial, que sua avó foi vítima de violência, que seu avô e eu sobrevivemos a uma grande tragédia. Queríamos que ela entendesse suas raízes, sem carregar nossos traumas. Em 1980, tivemos nosso segundo filho, Antônio, homenageando meu pai. Ver os dois netos juntos, meu pai com uma criança em cada braço, era uma imagem que jamais imaginei possível nos dias mais escuros após a tragédia. A vida seguiu. Tivemos alegrias, as primeiras palavras dos filhos, aniversários, formaturas. Tivemos tristezas também. A morte do meu pai em 1995, de um ataque cardíaco, aos 70 anos. Mas, mesmo nas perdas, havia uma diferença fundamental. Não estávamos mais sozinhos, despedaçados. Tínhamos construído uma família, uma rede de apoio, uma vida plena, apesar de tudo. Rosa se formou em medicina, Antônio em engenharia. Ambos casaram, me deram netos maravilhosos. Rafael e eu celebramos 50 anos de casamento no último ano. Meio século de parceria, respeito e um amor que cresceu das cinzas da maior tragédia imaginável. Hoje, aos 73 anos, sentada aqui conversando com vocês, olho para trás e vejo que minha vida não foi definida pelo que perdi, mas pelo que construí depois. Não sou apenas a menina que sobreviveu ao horror. Sou uma mulher que encontrou força onde achou que não havia, que aprendeu a amar quando pensou que o coração estava permanentemente quebrado. Se há uma lição que posso compartilhar, é esta: o trauma não determina quem você será para sempre. Sim, ele deixa cicatrizes. Sim, ele muda você profundamente, mas não define o valor da sua vida, nem limita sua capacidade de encontrar alegria, propósito e amor novamente. Minha história não é sobre a tragédia, é sobre o que veio depois. A reconstrução, a cura, a descoberta de que somos mais resistentes do que imaginamos. É sobre como, mesmo nas noites mais escuras, há a possibilidade do amanhecer. Se você está passando por seu próprio vale de sombras, quero que saiba, você não está sozinho. Há um caminho através da dor, mesmo quando parece impossível enxergá-lo. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. E talvez, anos depois, você olhe para trás, como eu agora, e veja que construiu algo belo a partir das ruínas. Meus queridos, se essa história tocou seu coração, ficarei feliz se comentarem de onde são, quantos filhos têm, ou apenas deixarem um sinal de que estão comigo. Este espaço é meu cantinho para compartilhar experiências e conectar com pessoas como vocês.